Irmãos, antes de começar, vamos orar? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por mais uma oportunidade de falar aqui aos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado da minha vida, ó Pai, que aqueles a quem o Senhor queira tocar, o Senhor toque, e que nós possamos ser apenas aqui, Senhor, servos teus, a fim de que tua palavra realmente venha a tomar forma e ela possa atingir os corações, a fim de que o Senhor continue sendo glorificado e que nós cada vez mais, humildes, Senhor, nos coloquemos debaixo das tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. É interessante porque geralmente filmes de heróis, né, para criança, adolescente, às vezes tem umas cenas que se destacam e a gente fica com aquela cena na cabeça, né, durante muito tempo, às vezes uma vida toda. E tem cenas que realmente nunca deixam, né? Algumas frases de impacto que a gente não esquece. E eu lembro de uma que foi do Batman, no final dos anos 80, 89, 90, em que o Coringa, né, o Jack Nicholson, ele, um pouco antes da batalha com o Batman, ele está sentado numa mesa, recortando várias fotografias, e aí ele fala uma frase assim, que diz assim: tanto para fazer em tão pouco tempo, né? Na mesa dele estava cheio de fotos, que ele recortando as fotos, e ele fala essa frase, acho que mais de uma vez: tanto para fazer em tão pouco tempo. Não sei porque essa frase ficou na minha cabeça, mas é interessante que essa frase também ela poderia ser muito bem um slogan para a vida de muita gente. Nessa vida que nós temos hoje, tão cheia de atividades, né? Os jovens adolescentes estão indo para o colégio, para a faculdade, tem gente que vai para o trabalho, estágio, malhação, faz esporte, aí você chega em casa, tem que arranjar tempo para a família, para os amigos reais, agora tem os amigos virtuais, né? Tem gente que maratona nas séries, então assim, a gente acaba preenchendo muito o nosso tempo com muitas atividades. E não apenas o pessoal de fora da igreja, né? Na igreja a gente também como cristão, como inseridos nessa cultura, nós temos isso dentro de nossas vidas, né? As muitas atividades que nós então exercemos. E numa vida tão dinâmica, numa vida tão cheia de oportunidades, tão cheia de possibilidades, nós buscamos uma posição social melhor, uma posição dentro do nosso emprego melhor, nós estudamos e trabalhamos para isso, né? A gente que estuda para o concurso a vida toda, sempre tentando galgar algo mais, médicos que fazem especialização, né? Às vezes engenheiros que vão fazer uma outra situação nesse sentido, gente que acaba mudando totalmente de vida em busca de um emprego melhor, e aí você vem também os jovens adolescentes procurando novas experiências, a realização de sonhos. Isso é uma coisa dinâmica que acontece com muita gente. E aí a gente pensa, né, que são coisas que não são erradas a gente buscar isso, né, mudança em nossas vidas. Mas é interessante que nós venhamos a ficar com uma palavra de Salomão, dita ali em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, no final do versículo 9, que ele diz o seguinte: faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Faça o que você quer fazer, mas lembre de uma coisa, Deus vai julgar aquilo que você fizer. Salomão, esse que escreveu Faça Tudo o que Quiser, ele não foi um homem qualquer. Para quem já tem algum conhecimento de Bíblia, para quem já ouviu falar a respeito de Salomão, sabe que ele foi alguém que viveu, uma das poucas pessoas nesse mundo que viveu no limite máximo dessa vida. Ele foi um homem extremamente rico, um homem extremamente inteligente e um homem extremamente famoso na sua época. O que mais foi Salomão? Salomão foi filho do rei Davi, aquele que assumiu então o trono do seu pai. Quando ele assumiu o reinado de Israel, ele tinha apenas 20 anos, ou seja, era um jovem, bastante jovem. E diante de Deus, ele poderia pedir qualquer coisa, riqueza e fama, por exemplo, mas ele não pediu isso. Ele pediu o que de Deus? Ele pediu sabedoria. E junto com essa sabedoria veio o quê? O poder e a riqueza e a fama. O mais sábio e rico da história até então, talvez se nós fizéssemos um paralelo hoje,
Eu entendo que sabedoria e inteligência necessariamente não são a mesma coisa, mas se a gente quiser tentar equiparar aqui, você imagina um Isaac Newton, um Einstein hoje em dia, com a fortuna do Bill Gates e com a fama do Cristiano Ronaldo, né? Seria mais ou menos isso daí o Salomão. Um cara que realmente, se você visse, você dizia, esse cara é um sucesso em todas as áreas da vida. E esse era o Salomão da época dele. Se a gente for tentar trazer, então, a fortuna de Salomão para os dias de hoje, tentar equiparar os valores, o que ele tinha, a gente chega em algo parecido como ele arrecadava cerca de 6 bilhões de reais por ano apenas em tributos de ouro. Então, com o ouro de tributos que ele recebia 6 bilhões de reais, aproximadamente isso. Ele recebia muito mais, mas só de ouro ele recebia 6 bilhões anualmente. Ele era alguém que empregou 180 mil pessoas para construir o templo que Deus havia falado para Davi. Então, Salomão construiu esse templo. Ele utilizou a mão de obra de 180 mil pessoas e demorou 20 anos para esse templo ser construído. Vocês então imaginam, né, o quão grande e quão bonito deve ser um templo construído por 180 mil pessoas durante 2 décadas. Esse homem também era um verdadeiro mito nesse período em que ele viveu. Ele era uma lenda viva. Não é à toa que muitos governantes de outras regiões queriam saber a respeito dele. Ele recebia visitas, inclusive, de reis e rainhas, porque eles queriam ver realmente quem era Salomão, se ele era uma pessoa real ou se ele era um mito, né, pelo tanto de grandioso que era falado dele para essas pessoas. Um exemplo disso é a rainha de Sabá, né, que foi visitá-lo para ver se realmente ele era tudo aquilo que diziam, e ela comprovou que ele era. Ele era alguém que tinha 12 mil cavalos importados do Egito. Se a gente for lembrar que o cavalo na época era um carro, né, hoje em dia, esse homem ele tinha 12 mil cavalos importados do Egito, o melhor cavalo que poderia existir. Equiparando com hoje, você imagina, né, um cara rico com 12 mil Ferraris na garagem. É muita coisa. E era isso que esse homem ele tinha. Além disso, era muito carro para poder passear com as suas mulheres, né? Ele tinha 1000 mulheres, tinha 700 esposas e 300 concubinas, no total de 1000 mulheres. A gente sabe que muitas dessas mulheres eram na verdade casadas com ele por uma aliança política, mas com certeza também ele tinha o seu prazer, então, se não todas, mas com parte, então, desse harém, né, de 1000 mulheres. Ele, então, foi alguém que teve tudo de melhor que essa vida poderia proporcionar: fama, riqueza, poder e mulheres. Esse foi Salomão. Sabe aqueles livros de história, aqueles livros que contam a história de alguém famoso, aquelas bibliografias, né, autobiografias de certos famosos, que eles montam no final da vida, então, para poder dizer o quanto eles foram bons em determinada questão, o quanto eles foram famosos, para poder, então, assim, aumentar o seu ego? Tem muita gente que escreve, né, uma autobiografia, ou então os ensinos de fulano de tal. E a gente pode dizer que Salomão, nos últimos anos da sua vida, perto ali de 55 anos de idade, ele escreveu Eclesiastes como um desses livros, uma espécie de autobiografia com ensinamentos. Eu entendo isso. Eclesiastes foi uma autobiografia de Salomão. Alguém que poderia tirar vantagem de tudo, né? Tinha vantagem em tudo. Era alguém que poderia se gabar daquilo que desfrutou, como eu falei há pouco, de seus bilhões em ouro, mulheres, palácios luxuosos. Mas em vez de vermos isso no livro, que poderia ser recheado de tantas aventuras e alegria, nós encontramos trechos assim. Olha só o que esse homem tão poderoso escreve no livro de Eclesiastes. Abra aí para acompanhar comigo, Eclesiastes 1, do versículo 2 a 9. O que será que um cara tão famoso, um cara tão poderoso poderia escrever? Eclesiastes 1, de 2 a 9. Diz assim: diz o sábio, que grande ilusão, tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão,
mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Se você nunca leu Eclesiastes na sua vida, e eu imagino que algumas pessoas aqui nunca passaram por esse livro, ou se você não soubesse que ele foi escrito por Salomão, eu tenho certeza que, se não todas, mas boa parte de alguns aqui iriam concordar que ele poderia fazer muito bem parte de um trecho de uma música depressiva. Ou então, se eu dissesse que isso daqui é parte de uma carta de alguém de algum suicida, você iria acreditar. Porque se vocês veem o assunto, né, é algo, tudo a mesma coisa, não é algo empolgante, não é algo que alguém mais rico do mundo, mais famoso do mundo, você imagina que escreveria. Mas foi isso que ele escreveu, foi isso que Salomão escreveu no início, então, do seu livro de Eclesiastes. E não foi só isso. Além disso, que nós lemos aqui no início do livro, lendo os outros 12 capítulos de Eclesiastes, nós vamos ver assuntos como: o homem não encontra proveito na vida, o homem vive em um mundo de ciclos cansativos, buscar sentido para a vida através do prazer é inútil, e buscar significado para a vida por meio do trabalho traz frustração, pois junto com o trabalho vem a inquietação e preocupação. Esses são os assuntos, alguns dos assuntos que nós lemos em Eclesiastes. Nada empolgante, né? Mas a pergunta é: por que um homem de tanto sucesso deixaria esse tipo de ensino, esse tipo de memória para as pessoas? E aqui em alguns momentos ele foca então na juventude, nos jovens. Por que ele faria isso? Talvez entender a vida de Salomão nos ajude a compreender os seus motivos para escrever o livro de Eclesiastes. Nós vemos que ele começou bem na juventude, porque ele se colocou diante de Deus, e a sua primeira atitude já foi uma atitude de sabedoria, porque ele pediu sabedoria de Deus, e ele começou bem. Só que com o tempo, ele foi alguém que se deixou envolver pelas coisas do mundo. É interessante porque, se nós voltarmos alguns livros atrás, em Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida, ou seja, séculos antes então de Davi e de Salomão, Deus já havia dito o seguinte. Vamos agora viajar lá para Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 14 a 17. Preste atenção no que está escrito, é bastante interessante o que Deus fala aqui. Deuteronômio 17, do versículo 14 ao versículo 17. Percebam, não existia rei, Salomão ainda não tinha nascido, e isso daqui ocorre muitos e muitos séculos antes da chegada de Salomão na terra. Deuteronômio 17, 14 diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistares, e habitando nela disseres, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos, ou seja, não poderia ser alguém de fora de Israel. Mas ele não poderá acumular cavalos para si. Preste atenção. Ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. E ele diz mais, também não tomará para si muitas mulheres, não tomarás para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. E o que Salomão fez? Tudo o contrário. A palavra de Deus já se mostra sábia.
ela antecede os fatos. E o que é que nós vemos então depois, se você quiser conferir lá em 1 Reis, no capítulo 11, nós vemos que um homem que iniciou com toda a sabedoria do mundo, tudo para dar certo, o Reino Unido, com muito ouro, com muito poder, nós vemos um homem terminar a sua vida longe de Deus, totalmente envolvido pelas coisas do mundo e seduzido pelas mulheres, adorando a outros deuses. É assim que termina, assim é o final da vida do homem mais sábio do mundo. Longe de Deus e dominado pelos prazeres do mundo, dominado por mulheres, adorando os deuses dessas mulheres. Eclesiastes, eu entendo, é uma questão pessoal, parece que é um retorno à consciência. Como eu já falei, ele é escrito no final da vida desse homem. Então, ao meu parecer, Eclesiastes foi um retorno à realidade. Uma lembrança daquilo que Salomão deveria ter sido, mas não foi. Um rei que começou temendo a Deus e que por conta disso se tornou sábio. É interessante porque a gente faz a ligação direta com Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no início, Salomão temia o Senhor, por isso ele era sábio. Mas um homem que no fim se deixou envolver pelo mundo e por suas seduções. Pessoalmente, como eu já falei, eu creio que Salomão no fim da vida retornou para o Senhor e se arrependeu do tempo de sua vida longe dele. Mesmo que ele ainda adorasse a Deus, a sua vida estava dividida entre Deus e os deuses de suas mulheres. Isso prova que Deus não divide o seu trono com ninguém. Por mais que Salomão dissesse que adorava a Deus, mas ele adorava outros deuses. E no final, se você adora outro Deus, você não adora a Deus. Eu entendo que Eclesiastes não serviu apenas como um alerta para os leitores, mas uma prova escrita da reconciliação de Salomão com o Senhor. Uma carta em que ele coloca as suas falhas e então ele volta à realidade de adoração ao Senhor. Essa é a minha visão pessoal. É bom lembrar que o livro não traz apenas questionamentos ou declarações negativas sobre a vida passageira de um homem, mas o livro de Eclesiastes, ele também traz ensinos sobre não vivermos isolados, de aproveitarmos o convívio conjugal, o marido com sua esposa, e o livro também traz a resposta do porquê nós vivemos, porquê nós estamos aqui nessa terra, e a fórmula de como viver nesse mundo sem um gosto azedo na boca. Vocês sabiam que dentro do livro de Eclesiastes nós temos talvez a pergunta que o homem mais faz nessa terra? Está descrito de uma forma tão simples. Qual é a pergunta que nós fazemos, todo ser humano faz? O porquê eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu estou aqui nessa terra? Qual é o motivo de eu estar aqui? Qual é o significado da vida? Talvez você não tenha feito essa pergunta, mas muita gente faz essa pergunta. E tão simplesmente ele responde isso em Eclesiastes 12, versículo 13. Se você até quiser anotar na sua Bíblia, eu acho interessante isso. Eclesiastes 13, traz de uma forma simples, mas importante, a declaração que diz o seguinte: de tudo o que foi dito, dito aonde? No livro de Eclesiastes, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Por que nós estamos nessa terra? Para adorarmos a Deus e obedecê-lo. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Esse é o motivo por que nós estamos nessa terra. Talvez você fale, ok, isso Salomão escreveu há quase 3.000 anos. Mas se esse homem sábio foi enganado e seduzido pelas coisas desse mundo, e naquela época a vida não era tão dinâmica como a vida é hoje, com a tecnologia, com a revolução da comunicação,
Vocês sabiam que talvez nós estejamos vivendo a última geração, né? Porque nós escutamos geração alfa, geração Z, geração Y, e os estudiosos dizem que o avanço da tecnologia está tão grande que talvez você não consiga mais contar gerações, porque as mudanças ocorrem de uma maneira tão rápida que as gerações já não acompanham mais. E é essa vida louca que a gente vive, essa dinâmica de que as coisas mudam constantemente. E como é que a gente pode então viver nesse mundo de uma forma sábia, se nem o homem mais sábio do mundo conseguiu viver? Fica o questionamento para nós. Como é que o jovem ou adolescente pode fazer o que é certo diante de Deus sem abrir mão das inúmeras oportunidades que surgem a cada dia, sem cometer então os mesmos erros que Salomão cometeu? Para tentar responder essa questão, eu queria fazer uma ilustração. Você imagina que você está com seu automóvel, e aí você vai ter que andar uma estrada, vai ter que ir para Itacoatiara, por exemplo. Só que o seu carro está na reserva, está piscando já ali o tanque de combustível. Eu tenho certeza que você não vai arriscar ir para Itacoatiara com seu tanque vazio. Você chorando vai no posto tentar encher o tanque, né? E então, a partir dali é que você vai fazer uma viagem prolongada. Da mesma forma, eu tenho certeza que se você for para uma caminhada demorada, você simplesmente não vai acordar em jejum, vai botar a sua roupa e vai fazer a caminhada prolongada. Você primeiro vai se alimentar, você vai então ter forças a partir daí e energia para poder fazer a caminhada, para você correr. E é isso que acontece também na nossa vida espiritual. Da mesma forma que precisamos encher o tanque do carro, ou precisamos comer algo antes de um prolongado esforço físico, todos os dias ocupamos nossas mentes com um combustível espiritual. Algo que vai nos impulsionar a realizar todas as ações daquele período. Todo dia você enche sua mente com um combustível espiritual. Nesse sentido, o cristão, eu e você, deve, ou pelo menos deveria, buscar estar constantemente enchendo o seu tanque daquilo que Deus tem para nos oferecer. No posto de gasolina? Não é no posto de gasolina. Mas é através da palavra e da comunhão junto a Ele. Por outro lado, o mundo, esse mundo que a gente vive, esse mundo caído, ele sempre está aberto a proporcionar a cada um de nós uma ilimitada quantidade de combustível de péssima qualidade, um combustível adulterado, aditivado de quê? De ambição, ganância, inveja e de todos os outros impulsos carnais. É isso que o mundo quer injetar no nosso espírito diariamente. Toda essa porcaria. Lembram que eu li ainda há pouco sobre as ordens de Deus para quando um rei fosse empossado em Israel, que ele não podia ter várias mulheres, não podia ter muitos cavalos, ele não podia então agregar muitos valores, muita prata e muito ouro. Vamos continuar lendo então esse mesmo texto de Deuteronômio, do versículo 18 ao versículo 20, Deuteronômio 17, 18 a 20, para ver o que ele diz, a continuação então naquele texto. Diz assim, Deuteronômio 17, versículo 18 ao versículo 20. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ela o será consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Para quê? Para que o seu coração não se encha de vaidade em relação a seus irmãos e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado dos seus filhos de Israel. Deus já havia colocado para esse povo as suas leis, e ele fala então aqui para o rei: sempre tenha diante de você as minhas leis. Leia-as, medite nelas diariamente. Essa foi a ordem de Deus para Salomão. Mas como nós já vemos,
pelo resultado da vida de Salomão, entendemos que ele não fez isso. Se Salomão tivesse se abastecido diariamente da fonte de sabedoria, se constantemente ouvisse Deus, ele não deixaria de tomar a decisão mais sábia, que era o quê? Obedecer diariamente ao Senhor. O homem mais sábio do mundo deixou de tomar a decisão mais sábia, que foi obedecer a Deus. E então se tornou o homem mais tolo do mundo. Porque mesmo com toda a sabedoria, ainda assim ele foi enganado. Ele caiu. Diante da ideia apresentada, fica o questionamento aqui para a gente. O que tem impulsionado a vida da nossa juventude? Pensando aqui que o livro de Eclesiastes, ele fala muito para os jovens. O que tem impulsionado a vida dos nossos adolescentes? O que tem impulsionado a vida dos nossos filhos? O que tem impulsionado a sua vida, pai? O que tem impulsionado a sua vida, mãe? Jovem. O que você tem colocado dentro da sua mente? Afinal, que combustível tem alimentado as nossas ações diariamente? Não apenas de domingo em domingo, mas diariamente. Eclesiastes oferece ao cristão a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem a Deus têm que lidar. Se você é um não cristão e você lê Eclesiastes, eu acho que o desespero bate mais forte. Aqueles que não têm uma fé salvadora em Cristo se deparam com uma vida que no fim das contas vai acabar e vai se tornar irrelevante. Esse mundo vai acabar, e se esse mundo acaba e eu não tenho mais perspectiva futura, afinal, para que eu vivo aqui? E como o pastor falou mais cedo, um pouquinho antes, muitas pessoas têm cometido suicídio. Muita gente com dinheiro tem cometido suicídio, muita gente famosa tem cometido suicídio. Por quê? Porque eles já observaram que no final de suas vidas não resta nada. Se não resta nada, para que continuar vivendo? Muitos jovens hoje, adolescentes, no início de suas vidas, já têm se sentido cansados, já têm se sentido perdidos, já têm se sentido frustrados, sem sequer ainda ter batalhado, mas já têm se sentido derrotados, porque já não têm perspectivas para as suas vidas. Afinal, se não há salvação e não há Deus, então não existe nenhum sentido, propósito ou direção para a vida. O mundo debaixo do sol, longe de Deus, é um mundo frustrante, é um mundo cruel, é um mundo injusto, é um mundo breve e totalmente feio de vaidades. Lindas bolhas de sabão, coloridas, mas ao mesmo tempo tão frágeis, que a qualquer momento podem ser estouradas. No entanto, a diferença é que aqueles que têm a Cristo nessa vida, eles percebem que isso tudo é apenas uma sombra da glória daquilo que está por vir. As dificuldades dessa terra, as frustrações aqui dessa terra, tudo isso daqui um dia vai passar. E aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que têm Ele como Salvador, sabem que isso daqui é apenas uma pequena vírgula numa eternidade de glória com o nosso Deus. Vocês percebem a diferença? Enquanto para aqueles que não têm Cristo, eles têm que aproveitar o máximo dessa terra, porque depois não há nada, nós podemos viver com tranquilidade, porque por pior que nós passemos, pelo pior que passemos nessa terra, nós sabemos que um dia estaremos com Deus, sem dificuldades, sem doenças, sem problemas, e nós somos capazes de conseguir vencer qualquer guerra, qualquer batalha nessa terra, porque nós sabemos que o Deus que estará conosco na eternidade já está conosco hoje. E a pergunta que fica: com que tipo de perspectiva você quer viver? Com a perspectiva de que no fim dessa vida nada mais vai acontecer? Vai acabar? Ou com a perspectiva e até mesmo a esperança de que logo Cristo vem? Alguns ensinamentos deixados por Eclesiastes vão além também dessa questão espiritual. E eu queria até colocar alguns deles. O principal é esse, com certeza,
de nós vivermos com a esperança de Cristo Jesus, sabendo que um dia isso tudo vai passar, sabendo que nós já podemos viver vitoriosos, mesmo quando derrotados em algumas batalhas aqui na terra, porque nossa vitória está em Cristo, e não naquilo que nós conquistamos aqui. Mas é interessante que, ao ler Eclesiastes, nós aprendemos também que nós devemos aproveitar realmente aquilo que importa nessa vida. Aproveitar nossas famílias também. Eu fico pensando quantas pessoas não vivem para o seu trabalho, a fim de arrecadarem dinheiro, terem uma situação melhor, para depois então utilizarem viagens com suas famílias. E aí quando percebem, na verdade, eles perderam já os seus familiares. Já não tem mais filhos, os filhos já saíram de casa, a esposa o deixou. Eu tenho um tio-avô, que até a informação que, até onde eu saiba, é a seguinte, já morreu. Ele era um homem tão rico no interior, que ele não pegava dinheiro emprestado do banco, o banco é que pegava dinheiro emprestado dele. Ele era dono de muitas terras. Só que para poder manter essas terras, ele não viajava, porque ele tinha que ficar cuidando delas. E tristemente, esse homem morreu e nunca viajou com sua esposa e com seus filhos. O que adiantou? O que adianta você passar 10 anos trabalhando numa empresa que muitas vezes pode te mandar embora a qualquer momento? 10 anos. E quando você vê passar 10 anos, você percebe que na verdade não mudou muita coisa. Você talvez tenha subido um cargo, a tua sala ficou um pouco melhor, mas não muda muita coisa. O salário ficou um pouco melhor. Agora vocês comparem o que são 10 anos numa empresa e 10 anos que você perde às vezes com seu filho. Seu filho às vezes recém-nascido. Passado 10 anos, olha a diferença, o que você perdeu. E muitas vezes as crianças não têm referência de pai, porque o pai é um pai que apenas traz o dinheiro para casa, a referência de uma mãe que passa o tempo fora, e talvez o maior ícone de um pai e de uma mãe seja uma babá, alguém empregado em casa que fica cuidando dela. Vale a pena viver assim? São questionamentos que Eclesiastes deixa para a nossa vida. Vale tanto buscar a felicidade desse mundo e você perder a felicidade espiritual de estar com Deus, a felicidade de você ter uma família estruturada? Vale a pena? Um outro ensinamento também que nós podemos aprender com Eclesiastes é que nós devemos incluir Deus na nossa agenda. Tem crentes que são tão ocupados que não têm tempo de colocar Deus na sua agenda. E é difícil realmente. Eu digo porque minha dinâmica muitas vezes é essa. Meu tempo com Deus é quando eu chego aqui na igreja. Se eu não abrir a porta, sentar na cadeira e fizer o meu devocional, dificilmente eu vou conseguir fazê-lo depois no dia. Porque as coisas são tão corridas que dificilmente você consegue sentar, baixar a poeira e se voltar para Deus. Então, se nós realmente não tivermos esse tempo com Deus, muitas vezes a rotina do dia a dia vai engolir. E como aconteceu com Salomão, nós perdemos a oportunidade de sermos abastecidos diariamente com o Espírito Santo. Nós perdemos a oportunidade de diariamente nos tornarmos sábios, porque sábio está mais ligado à obediência a Deus do que a um QI, alguém muito inteligente. Sabedoria não tem a ver com muita inteligência, tem a ver com obediência a Deus, porque Deus, através do seu Espírito, vai te direcionar para as melhores decisões da sua vida. Isso é sabedoria. E nós perdemos essa oportunidade, e corremos atrás de vento, e corremos atrás de dinheiro, e corremos atrás de status, e perdemos as melhores oportunidades. Por fim, meus irmãos, tenhamos em mente que o tanque de nossa vida nunca está vazio, ele sempre vai estar cheio. Ele sempre vai estar cheio. Ou daquilo que Deus coloca em nossas vidas através da sua palavra, ou
estará cheio desse combustível mundano, podre, que todo dia se faz presente e quer entrar em nossas vidas. Todos os dias nós levantamos e enchemos nosso tanque. De quê? Tenha em mente, nunca vai estar vazio. Por isso, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5, 17, 18. Encham-se do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por essa palavra aqui mesmo curta, Senhor. Eu espero que tenha tido morada, Senhor, no coração dos meus irmãos, daqueles presentes aqui, daqueles que nos veem através da internet. Da mesma forma que Tu tens tocado minha vida, ó Pai, eu Te peço misericórdia, Senhor, se nós não estamos vivendo da forma que Tu queres que vivamos, se nós não estamos nos alimentando da palavra como Tu nos ensina, Pai, que Tu venhas, ó Senhor, tocar em nossas vidas, que nós possamos realmente voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar, Senhor Deus, ao entendimento correto de o que nós somos e para que nós somos feitos, para adorar o Teu nome, para Te temer, Senhor Deus, para Te amar, e através disso, Senhor, nossa vida possa constantemente ser enchida pelo Teu Espírito, ó Pai, de uma forma tão transbordante, que possamos, Senhor, transbordar para a vida de tantos outros, Senhor, que têm vivido nesse mundo, ó Pai, perdidos, que têm vivido, Senhor Deus, apalpando verdades que na verdade não existem, que estão caminhando, Senhor Deus, para a perdição. Ó meu Pai, tem misericórdia dessas vidas, Senhor, mas tem misericórdia também de nossas vidas. Transforma-nos, Senhor, que possamos voltar a ser aquilo que um dia nós fomos, ó Pai, ferramentas acuradas, ferramentas afiadas para a Tua obra. Que nós não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, Senhor, de falar de Ti, mas que nós realmente sejamos sal e luz numa terra cada vez, ó Pai, mais jogada no abismo de perdição, Senhor, numa terra cada vez mais insossa, ó Pai, colocada num mundo sem sentido, ó Pai. Trabalha em nós, ó Senhor, nos faz bênção, ó Pai, a fim de que nós possamos ser bênção para tantos outros, e não nos deixe esquecer de Ti, porque nós sabemos que Tu não esqueces de nós, ó Pai. Atua em nossas vidas, Senhor. É assim que eu Te peço e Te agradeço, através do Teu Espírito e do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.